sentindo a obrigação de gravar esse vídeo com vocês para que vocês alinhem as expectativas, tá? Eu me preocupo muito de não gerar falsas expectativas em vocês, por isso que muitas vezes nós acabamos batendo em cima de quem faz, porque as coisas têm que ser ditas de forma verdadeira. É uma responsabilidade muito grande. Então é o seguinte, pessoal, entendam que se vocês vierem trabalhar no SSN, por exemplo, como eu estou trabalhando, existe o acordo coletivo nacional. Então o estipêndio, o salário é baixo. Eu, por exemplo, já cansei de falar com vocês, eu recebo menos do que todos os meus mentorados que estão aqui no exercício temporário, porque eles estão nas estruturas privadas. Os altos salários são naquelas zonas que estão precisando bastante. Nessas zonas, muitas vezes, eles dão casa para moradia. E você precisa entender que você precisa ter uma certa bagagem. Então, por exemplo, os especialistas, os colegas que trabalham em pronto-socorro, mas que saibam fazer alguns tipos de procedimentos, um ultrassom, um FAST. Então, esses conseguem melhores alocações. Eu, por exemplo, eu decidi ficar quietinho aqui na Guarda Médica, onde eu ganho menos, mas eu precisava desse emprego público porque me traz oportunidades de financiamento, aumenta o crédito, posso comprar casa, enfim, comprar carro, eu até comprei um carro, peguei no dia do meu aniversário. Então, para mim, era importante isso, começar a gerar crédito, porque eu precisava financiar coisas grandes. Então, eu fiz esse sacrifício. Então, vocês precisam entender o seguinte, vocês vão chegar aqui trabalhando naquela média, 36, 40 euros. Inclusive, eu recomendo para vocês, a grande maioria que é generalista, a procurar as oportunidades nas casas de repouso, que se chamam RSA. Dali vai bater 40 euros a hora. Como vocês vêm para cá, vocês têm uma situação adjevolada em relação aos impostos, tá bom? Os impostos são subsidiados pelo governo em grande parte durante os primeiros 5 anos ou até o limite de 85 mil euros faturado por ano. Em relação à moradia, vocês têm que ter muita atenção onde vocês vão morar, principalmente nas zonas mais turísticas, por exemplo, em onde eu estava, absurdamente caro, divisa com a Suíça, muita gente trabalha na Suíça e mora em Varese, então eu tive dificuldade, que eram muito, muito caros. Basicamente, um apartamento igual que eu moro aqui no sul, 3 vezes mais para cima. E é difícil achar porque o foco deles é justamente os Airbnb. Então, pensando nisso, por isso que eu fiquei aqui na guarda para gerar crédito para poder financiar uma casa. Vocês precisam entender o seguinte, não existe atalho, não existe facilidade, o pessoal que fala que vem para cá é moleza está mentindo. Vocês têm que saber italiano, já cansei de falar isso com vocês. No mínimo um B1, para você conseguir começar a trabalhar como aqui na Guarda Médica ou no RSA, em que você vai lidar com os pacientes, na grande maioria, com problemas neurológicos, Alzheimer, demência. Você tem uma equipe de enfermagem, são aqueles pacientes em ambiente fechado, então você consegue começar a se ambientar com o idioma, trabalhando. Agora, se você for no pronto-socorro, você vai precisar ter um nível de italiano um pouco maior. Inclusive em relação às rotinas. É minha preocupação. Vocês virem para cá e entrarem em furadas. Tá bom? Cooperativas. As cooperativas é um meio fácil de vocês conseguirem alocação de trabalho. Porém, fica com a parcela de vocês e muitos fazem você assinar um contrato te dando exclusividade por 1 ano. Então é um problema. Você pode ficar agarrado durante 1 ano. Por isso que eu falo. O jeito mais fácil é chegando direto na estrutura, conversando com o diretor sanitário, mostrando o seu currículo, batendo um papo, tomando um café. Tá? Em relação à remuneração, já conversamos. Os salários mais altos são os especialistas, o pessoal da cirúrgica, anestesistas. Tá? Residência. Dependendo do local, igual eu falei com vocês, eles vão dar a casa para vocês morarem. Pelo menos 1 ano. Aí depois de 1 ano, o contrato de trabalho fica mais fácil alugar. Tá bom? Essas coisas têm que ser tomadas com muita atenção, seguindo pessoas sérias, pessoas corretas que estão no Instagram falando com vocês, saindo fora
dos grupos. Eu insisto que vocês saiam dos grupos, porque esses grupos não vão ajudar vocês em nada. Eu estive lá no grupo basicamente durante um ano ali, ajudando o pessoal, contando que quem estivesse trabalhando no temporário fosse me ajudar, porque eu precisava na época. Sabe quantas pessoas me falaram assim, cara, aqui no hospital que eu tô, tá precisando de médico? Ninguém. Para não dizer ninguém, a Nicole deve estar aqui seguindo a gente. Gente boa, lá em Parma. De resto, ninguém nunca ajudou em absolutamente nada. Então vocês não vão achar nada ali, vocês só vão achar rolo, gente querendo vender serviço para vocês, tomar o dinheiro de vocês e desanimá-los. Quem está aqui não quer que vocês venham. Essa é uma síntese aí do que eu gostaria de falar com vocês. Muita atenção. Vocês conhecem aí pessoas que prometem loucuras, né? Igual aquela questão da telemedicina, que acabou. Isso aí, pelo menos isso acabou. Vendia como fosse possível você trabalhar na Itália morando no Brasil. É uma loucura. Óbvio que não. Se fosse fácil assim, se você pudesse viver disso, eu até desafiei qualquer pessoa que conseguisse viver de 3 mil euros por mês, na época, né? Eu dou 10 mil euros do meu bolso. Agora eu até tirei essa aposta, porque eu não tenho mais. Eu comprei o carro. Então é isso. Atenção, tá? Vocês estão chegando aqui agora, eu abro as caixinhas de perguntas, vocês podem perguntar. Eu até peço para perguntar, se vocês tiverem dúvida, quem me ajuda no engajamento aqui, eu também empolgo o pessoal, tiro dúvida de outras pessoas. Nós mudamos em relação à proposta nossa de prestação de serviço. Lá no começo, em maio, nós paramos, entre aspas, de fazer mentoria e começamos a fazer a prática, pegar uma procuração e correr atrás dos documentos, porque me dava menos trabalho fazer do que ensiná-los. Ensiná-los me gastava mais energia, o pessoal errava, tinha que refazer, então ficou mais fácil para todo mundo. Então hoje nós temos uma pessoa que faz isso. Hoje trabalhamos com outra tabela de preço, também, visto as novas entregas, e se em novembro começar a trabalhar com a locação profissional, teremos um novo reajuste. A gente sempre faz isso, quem já está dentro do barco não tem nenhum custo adicional, mas todas as entregas que eu vou aumentando o escopo, eu ofereço para quem já está dentro sem cobrar nada, com o subsídio de quem está entrando. Justo, né? Quem está mais tempo aqui com a gente. Então é isso. Hoje a nossa empresa, que é uma empresa italiana, contrato italiano, nota fiscal italiana, tudo certinho, tá? Sem evasão de divisas, com montagem de empresa no Brasil, respeitando a lei italiana, que é uma lei rígida, dura. Então, no nosso contrato, nós definimos o escopo de todas as entregas, prazos, a gente discute o contrato antes, para que fique mais claro alinhamento. Tá bom? E o que eu sempre falo com vocês, se você está pensando, faça, não pense duas vezes, você não vai perder absolutamente nada fazendo o seu reconhecimento profissional. Se você quiser voltar para o Brasil, legal, o seu ticket vai aumentar no mínimo 30%, 40% só de você ter um título validado na Europa. Se você está pensando em fazer residência médica, pelo amor de Deus, não faça no Brasil, faça aqui, não tem o menor sentido. Porque se você estiver no nível de passar no Brasil, você vai passar na prova de reconhecimento profissional, vai gerar mais de 100 pontos e vai fazer residência do que você quiser, onde você quiser. Então, se você está na dúvida, fazer residência no Brasil, não tem lógica, é falta de inteligência. Considerando todos os fatores, inclusive, que a gente não sabe o que vai ser do futuro. Você ter um título no Brasil, ele não é aceito na Europa. Agora, você ter um título europeu, você é muito bem recebido no Brasil, um título nos Estados Unidos. Você vai fazer a prova de título, né? Mas para você fazer um título aqui, valendo na Itália, é um parto. Você tem que fazer o alegato E1. E não tem o menor sentido. Eu falo para vocês, não tem nem sentido quem está fazendo medicina no Brasil particular, pagando 10, 12, 15 mil, podendo fazer aqui gratuitamente, resolvendo a questão do status migratório. Então é isso. Estou devendo um vídeo mais longo aí com vocês, batendo papo, mas vai entrando a turminha nova, eu preciso rememorar tudo que a gente já discutiu, qual é a linha de trabalho nosso, como que nós fazemos, por que eu falo para vocês não participarem de grupos, se afastarem de pessoas negativas. As pessoas que atrapalhem os sonhos de vocês, vocês têm que simplesmente excluir da vida de vocês. Se o cara falar bem assim, na Europa ganha pouco, cara, nem fale mais, nem precisa saber.
Se é sua mãe, seu pai que estão falando isso, nem comente mais o seu plano, porque eles também não são obrigados a saber o que é melhor para você em relação à sua profissão. É a sua profissão. Tá bom? E você não vai perder absolutamente nada. Absolutamente nada. Você vai ter um título europeu, podendo fazer uma residência de uma forma muito mais amigável, de uma forma muito mais humana, enfim. É isso, tá? Depois podendo transitar para todos os países, a carga cultural. O meu mais velho começou a fazer francês, agora já tem inglês, vai começar francês na escola. Falo com vocês que nós vamos para a Suíça, então ele vai começar a fazer também o francês e o alemão particular. Vocês que perguntam muito sobre Suíça, eu sou palpiteiro aqui, tá, pessoal? Eu sempre falo com vocês, o meu processo da Suíça em 2027, em 5 de novembro de 2027, quando eu puder fazer, eu vou passar para a Janine. Então, se vocês querem fazer na Suíça, ela mesma recomenda a mesma atitude que eu estou fazendo. Primeiro reconheça na Europa, que seja na Itália, por exemplo, faça a sua especialização, faça a sua carreira aqui, faça um título, um doutorado que seja, que você vai chegar muito melhor lá e dominando o idioma. Você acha que você vai chegar no local que é creme de la creme, na qualidade de vida, na atuação de profissão, remuneração, caindo de paraquedas vindo do Brasil? Não existe isso. Você tem que construir a carreira. Eu, por exemplo, depois que eu for chamado, se Deus quiser, né? Vou começar dia 5 de novembro. Vou começar as aulas de alemão, as aulas de francês, para tentar ser B2 daqui a 5 anos, nos dois, para eu conseguir uma boa locação. Enquanto isso, enquanto eu estiver lá na especialidade, a ideia é já fazer o doutorado direitinho, que tem título de PhD. Para quando eu terminar, olha a bagagem que eu vou ter. Já vou estar com a minha validação da graduação, de forma indireta, e a especialidade eu vou estar fazendo de forma indireta. Ou direta. Já estou me confundindo. Graduação, como eu reconheci o título europeu do Brasil, o reconhecimento indireto na Suíça. E a especialidade, como eu vou fazer aqui, o reconhecimento é direto. É um processo documental nessas duas etapas, mas é muito detalhe, por isso que eu falo. Vocês têm que seguir, se orientar e já começar um trabalho de formação da sua carreira, do seu currículo com a Jailene, não comigo. Entendeu? E é isso, pessoal. Atenção, não precisa se afobar e fazer as coisas de qualquer jeito, tem tempo, mas tem que aproveitar a janela de oportunidade. É isso, tá? Me preocupo muito, vocês que estão aí, principalmente os mais jovens, são os dois extremos, né? O pessoal mais jovem, o pessoal mais antigo. Houve muita mentira por aí e gera falsa expectativa. Daqui a pouco o pessoal fala, Caco falou que ia ganhar tanto. Não falei não, falo o que eu vejo. Agora tem que aproveitar o momento. Até 2030 vai estar assim, por conta da falta de profissionais, da carência de profissionais. Até 2030, mais de 40% dos médicos do Sistema Sanitário Nacional serão aposentados, não tem mais como trabalhar. Não tem como colocar o pessoal com 70 a 75 anos no plantão. Então, vai ter que ser feita outra atitude. Tentaram fazer a questão da faculdade de medicina, né, o semestre filtro. Mas também não vai resolver. E até você ter um especialista, você vai gastar, para ele estar 100 ou 15 anos, no momento que ele entra na faculdade, até ele terminar, né? Então, o momento é este. Tem que ser aproveitado. Tem que ser usado a cabeça. Eu acredito piamente que o pessoal que está aqui trabalhando no exercício temporário vai acabar tendo um decreto para quem, tipo assim, está aqui há 1 ano e não tem nenhum processo ético, um processo criminal, reconhecimento direto na ALBO. Eu acredito. Vai acontecer isso? Não, até é bom especificar, mas eu acredito que vai acontecer. Porque eles não vão simplesmente pegar os médicos que estão aqui trabalhando e mandar embora. Eles vão ter que ter uma definição em relação a esse pessoal. Não é verdade? O pessoal veio aqui, trabalhou, ajudou no momento da pandemia, tem oportunidade de ficar, não, agora você tem que ir embora. E a gente sabe como é que está difícil aí na questão lá em Roma. Ao invés de eles cumprirem o prazo de 4 meses, eles simplesmente estão demorando agora 12, 13, 14 meses. Na minha época foram 13, depois baixaram para 9. Agora a notícia que eu estou tendo é gente que demorou 13, 14 meses, está demorando 13, 14 meses, loucura. Por isso que eu insisto, tá aqui, faz o processo tudo junto. Por isso que as nossas entregas consistem exatamente na questão do exercício temporário,
nas autorizações junto com Roma. Eu acredito que se o pessoal puder vir aqui trabalhar, ajuda muito, porque o servidor vai pegar aquela prática e vai falar bem assim, nossa, o Ricardo está aqui trabalhando há 1 ano, não tem nenhum processo ético, tem aqui uma carta do diretor falando bem dele. É diferente pegar lá o Ricardo, que dá plantão lá no Espírito Santo, não é verdade? E a gente sempre tem que trabalhar fazendo um bom storytelling para cortar matérias. Eu consegui cortar clínica médica, então eu sempre tento aqui para o pessoal que tem mais de 5 anos cortar a disciplina. Não que seja uma matéria difícil, na maioria, para os colegas tem facilidade. Mas o problema é que o volume é muito grande, né? Se você cortar clínica médica, você corta ali 50%, 60% do volume de matérias, porque restringe muito as questões que vão cair de medicina legal, cirurgia, pediatria e GO. Então é isso. Eu vou sempre tentar fazer um compilado aí das perguntas que vocês fazem no Store e trocar uma ideia com vocês. Essa semana foi muito forte a questão dos valores do exercício temporário e Suíça. Mas Suíça, pessoal, é a construção. É uma construção. Entendeu? Não é nem garantido que eu, depois que eu terminar minha especialidade aqui, terminado o doutorado de Juritier, que tendo o título, sabendo falar alemão e francês, eu vou conseguir uma alocação imediatamente. Já que, como eu vou fazer cirurgia, eu vou precisar de me alocar, né? Diferente, por exemplo, o pessoal que vai fazer um oftalmo, que pode montar um ambulatório, o pessoal que vai fazer uma cirurgia plástica, aí é muito mais fácil. Mas eu decidi por outro caminho e agora vou terminar o que eu pensei lá em 17 de março de 2003, quando eu queria algo, mas não quis pagar o preço.